Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui para o canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu trago vídeos narrando histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios, e trago também citações de lendas urbanas. Lembrando também que se você tiver alguma história de terror real ou fictícia que você queira compartilhar para que eu traga vídeos narrando, entre em contato comigo pelas redes sociais que eu sempre deixo na descrição e me envie a sua história. No vídeo de hoje eu vou trazer uma lenda urbana que talvez você já tenha ouvido falar, ou que talvez tenha alguma ligação com o que você escutou seus pais falarem na infância, porque para mim, pelo menos, teve. No final do vídeo eu vou explicar por quê. A lenda urbana que eu vou trazer hoje nesse vídeo é o corpo seco. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. O corpo seco é uma lenda do folclore brasileiro que fala de um defunto que foi amaldiçoado e condenado a ficar vagando pela terra eternamente depois de ser rejeitado por Deus e pelo diabo. Em outras palavras, é sobre uma pessoa que nem depois de morta consegue ter descanso ou paz. E o motivo para essa condenação seria as maldades que a pessoa teria cometido em vida, o que fez dela um ser tão repulsivo e asqueroso que nem mesmo a terra queria a sua carne. Essa é uma lenda popular no sul e sudeste do Brasil, mais precisamente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Apesar de ser muito conhecida nesses lugares, a lenda do corpo seco pode variar, assumindo formas peculiares de acordo com a região. A origem da lenda do corpo seco é bastante incerta, mas é quase consenso entre os estudiosos do nosso folclore que ela surgiu na Europa e foi trazida para o Brasil pelos nossos colonizadores portugueses. Então, ela foi se adaptando e se moldando às características culturais de nosso país. As influências que construíram a narrativa vêm dos conhecidos mortos-vivos, que já eram populares na Europa, especialmente entre os cristãos, já que fantasmas e criaturas que não eram bem-vindas nem no céu nem no inferno faziam parte do imaginário popular na época. Porém, é importante ressaltar que essa lenda provavelmente recebeu a influência dos negros africanos que foram escravizados e que estavam no Brasil, já que, ao contrário do que muitos pensam, a figura do zumbi nasceu da cultura africana. Só para vocês terem uma ideia, a palavra zumbi vem do idioma africano kizumbo, que significa cadáver. Portanto, a lenda do corpo seco é uma espécie de colcha de retalhos, já que recebeu influência tanto europeia quanto africanas, mas que foi ganhando personalidade conforme a identidade do povo brasileiro. A lenda se refere a uma criatura que cometeu uma ou mais grandes maldades durante sua vida, dependendo da versão da história. A mais comum conta que ela teria torturado e depois assassinado sua própria mãe. Entretanto, variações regionais da narrativa apontam que Corpo Seco foi um homem conhecido por cometer inúmeras maldades contra familiares e desconhecidos. Outras variações o apontam como aquele que fez uma promessa para Deus e não cumpriu. Por causa desse grande pecado imperdoável, o homem que cometeu esses erros não foi recebido no céu, obviamente, mas foi considerado até mesmo maldoso demais para habitar o inferno. Então, ele foi devolvido à terra. Porém, como ele não estava mais vivo, ele então foi condenado a vagar na condição de morto-vivo. E assim ele vagou pela terra sem poder se alimentar ou descansar.
Então a criatura está sempre exausta e bastante estressada, o que cumpre a sua maldição, porque ele foi destacado para assombrar as pessoas, especialmente aquelas que tenham se desviado do caminho de Deus. A denominação veio do fato de que, como ele não pode se alimentar, o seu corpo é bastante ressequido e magro, por isso a criatura se chama corpo seco. O corpo seco ainda, segundo relatos, teria unhas e cabelos enormes que não param de crescer jamais. Essas características fez com que ele ficasse conhecido também como unhudo em algumas regiões. Apesar de não poder atacar diretamente as pessoas, o corpo seco as vive aterrorizando e assustando, e faz isso não porque sente prazer nesse ato, mas porque está bastante estressado e nervoso por causa de sua situação desgastante e exaustiva. Ao contar a lenda, os antigos tinham a intenção de alertar para o que acontecia com um filho que maltratasse os pais ou vice-versa. Mesma coisa acontecia com qualquer pessoa que maltratasse um padre. Afinal, os padres tinham que ser muito respeitados por todos. Na região centro-oeste, ele é mais conhecido como bradador. E em vez de ter uma estrutura física, como no caso o corpo magricela do corpo seco, ele é apenas uma alma penada que vaga pelas madrugadas invadindo propriedades rurais para aterrorizar pessoas com seus sons assustadores e impedir que elas tenham uma boa noite de sono. Em alguns estados, como no Paraná, o corpo seco serve como morada para o bradador, a alma penada que fica vagando pela terra e que durante a noite se manifesta por meio de gritos, choros e gemidos horrendos. Sendo assim, nessa variação da lenda, o corpo seco seria a forma concreta do bradador, e a partir da meia-noite, sua alma, o bradador, abandona temporariamente esse corpo ressecado para ficar vagando por aí. No Nordeste, a principal variação ocorre em relação à causa da maldição do corpo seco. De acordo com a maior parte dos nordestinos que creem nessa lenda folclórica, em vez de ter cometido assassinatos e torturas, o corpo seco, na verdade, simplesmente não cumpriu uma promessa que fez a Deus. Em algumas regiões brasileiras, o corpo seco era uma lenda usada para demonstrar o que acontecia com aqueles que não tratavam bem suas mães. Em outras, era uma lenda que ilustrava o que acontecia com aqueles que não seguiam padrões de moral e conduta estabelecidos pela sociedade. Para terminar esse vídeo, eu queria fazer um pequeno comentário aqui. Quando eu era pequena, eu escutava meu falecido pai falar para mim que você nunca pode bater na sua mãe senão a sua mão seca. Daí, quando eu fui pesquisar sobre essa lenda do corpo seco, a primeira coisa que me passou pela minha cabeça, a primeira coisa que eu lembrei foi isso que eu sempre escutava o meu pai falar durante a minha infância. E eu acho que isso faz sentido, que isso tem uma certa ligação com o corpo seco, né? Porque já que o povo usa essa lenda para intimidar as pessoas que maltratam os pais, eu acredito que isso pode ter uma ligação com a lenda, sabe? É o fato de nossos avós ou nossos pais falarem em algum momento de nossa vida que você nunca pode bater na mãe ou no pai, senão a sua mão seca. Agora eu quero saber de vocês que estão assistindo. Em algum momento você já escutou os seus pais ou seus avós falarem que se você bater neles, a sua mão seca? E por acaso vocês concordam que isso faz sentido com a lenda do corpo seco? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!